dois desastres no setor de mineração no Brasil em muito pouco tempo. A gente teve o desastre da barragem de Fundão em Mariana, da mineradora Samarco, em 2015, e no começo de 2019 a barragem da Vale em Brumadinho que caiu. Esses dois desastres têm muitos pontos de contato. Eles têm processos de licenciamento com irregularidades, processo feito nas coxas, muito rápido, o que mostra também não só que as empresas não cumprem todas as regras, né, estabelecidas pela legislação, mas também as autoridades se mostraram incapazes de fazer cumprir essas regras, de fiscalizar, né? Então o que a gente observa nesses dois desastres você tem dois polos aí nesses dois desastres. As empresas que atuam com extrema desenvoltura, sem se preocuparem em cumprir as regras de segurança, que são absolutamente essenciais numa estrutura como é uma barragem de rejeitos, que por si só é uma estrutura de risco. Mesmo que ela siga todas as normas de segurança, pelo tipo de material que ela armazena e pelo volume que ela armazena, ela é uma estrutura de risco. Por isso mesmo, você tem que ser absolutamente obcecado com as regras de segurança, considerando que são complexos industriais onde trabalham centenas, né, de trabalhadores e, em geral, eles têm à sua volta, no seu entorno, comunidades, populações e etc. Então, quando acontece um desastre desse, as consequências são tenebrosas, como foi no caso de Mariana, você teve 19 mortos, a maioria trabalhadores, e a lama de rejeitos que caiu no Rio Doce e percorreu 660 quilômetros até chegar no Oceano Atlântico, com danos ambientais terríveis. No caso de Brumadinho, você teve um dano ambiental mais contido, porque a lama caiu no Rio Paraupeba, ela percorreu uma extensão bem menor, algo em torno ali de 10 a 12 quilômetros, mas o dano humano é absolutamente inaceitável, 270 pessoas morrerem, também a grande maioria trabalhadores, porque o desastre aconteceu na hora do almoço, os trabalhadores estavam no refeitório e, incrivelmente, inaceitavelmente, o refeitório e o escritório daquela barragem ficavam justamente abaixo, o escritório e o refeitório daquele complexo ficavam abaixo da barragem lá de Brumadinho, e isso é condenável, assim, sob o ponto de vista mais básico da engenharia. Não pode haver uma estrutura que concentre tantas pessoas abaixo da barragem, porque no caso de um acidente, e sempre há o risco de um acidente acontecer, essas pessoas serão atingidas. Então esses dois casos mostram muita negligência. As empresas também, no caso específico da Samarco, a Samarco, o preço do minério de ferro tinha caído, então a Samarco, a investigação mostra claramente que ela estava economizando em segurança, justamente uma área onde ela jamais poderia ter feito economia. Isso, em linhas gerais, isso explica esses dois desastres. Tem como fazer mineração em segurança? Em segurança, cumprindo as normas de segurança, você pode fazer e mostrar que você está cumprindo aquelas normas. E ainda assim, acidentes podem acontecer aqui e ali. Mas se você cumprir as normas de segurança, os danos serão minimizados, com certeza. Por exemplo, o caso de Brumadinho é muito claro nesse sentido. Se o escritório e o refeitório não ficassem abaixo da barragem, não teriam morrido tantos trabalhadores. Haveria um dano? Haveria, porque a mineração é uma atividade predatória e as pessoas precisam ter consciência disso. Aquela história de mineração sustentável, isso é um slogan, isso é marketing. Mas enfim, você pode cumprir as medidas de segurança para atenuar os efeitos de um desastre. A Samarco, a mesma coisa. Se tivesse observado melhor as regras de segurança, também os danos seriam menores. Então o que você pode fazer é cumprir, até porque você tem que cumprir a legislação. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesses dois desastres que assim, eu acho realmente mostra muito quando eu falo da leniência, tanto das empresas quanto das autoridades. No caso da Samarco, na época do desastre da Samarco, a legislação, por incrível que pareça, não obrigava que esses complexos industriais tivessem uma sirene. A Samarco não tinha sirene. Agora, a legislação não obrigava, o que não quer dizer que a empresa, por uma redundância de segurança, não tivesse uma sirene instalada, né, que alertasse as pessoas imediatamente. Por que o número de mortos na Samarco, no desastre da Samarco, não foi tão grande?
A sirene não soou, né, nem na empresa, nem nos povoados. A lama, ela rompe a barragem e ela se põe em movimento. Mais ou menos na metade do caminho entre a barragem e o povoado de Bento Rodrigues, que foi o primeiro a ser atingido, tinha um grupo de trabalhadores trabalhando numa empresa terceirizada da Samarco, de produção de mudas, porque a Samarco, uma das mitigações que ela tem que fazer ao dano ambiental é plantar mudas nativas de Mata Atlântica ali naquela região. Bom, tinha um grupo mais ou menos de 7 trabalhadores na metade do caminho entre a barragem e Bento Rodrigues. Uma mulher desse grupo, chamada Paula Geralda Alves, que é uma heroína anônima, ela subiu numa moto que ela tem até hoje, ela subiu na moto e correu para o povoado de Bento Rodrigues. E ela rodou o povoado inteiro avisando as pessoas que a barragem tinha rompido e que elas corressem para o alto das encostas. E só quando a gasolina da moto da Paula acabou é que ela subiu para as encostas. Então a Paula foi a sirene que a Samarco não tinha. No caso de Brumadinho, rapidamente ainda sobre essa questão da sirene, a legislação mudou depois do desastre de Mariana, a sirene passou a ser obrigatória. Aí a Vale tinha a sirene lá em Brumadinho, só que a sirene estava instalada abaixo da barragem. E aí quando a lama rompeu a barragem, a sirene foi levada junto e não cumpriu o seu papel de avisar as pessoas. Então acho que isso mostra muito claramente como as empresas relegaram a segurança a um segundo plano, com as consequências que a gente sabe. As empresas estão conversando com as vítimas, tentando negociar as indenizações. Algumas já foram pagas. No caso da Samarco, algumas já foram pagas, sobretudo para quem perdeu parentes. Mas a grande dificuldade no caso Samarco de indenizar as vítimas, porque nós estamos falando de um conjunto de vítimas que foram impactadas das mais diversas formas, desde uma pessoa que perdeu o provedor da sua família, até a pessoa que perdeu a sua fonte de renda, o pescador oceânico lá no litoral do Espírito Santo, o pescador do Rio. Um lugar que foi muito afetado foi um povoadozinho turístico chamado Regência, já na foz do Rio Doce, que vivia daquele turismo de fim de semana, surfistas, etc. As pousadas fecharam, os restaurantes fecharam e as pessoas que trabalhavam nesses locais ficaram sem emprego, e a gente sabe da informalidade no Brasil. Então essas pessoas não conseguem provar para a Fundação Renova, que é a instituição criada para pagar as indenizações, não conseguem provar que elas eram trabalhadoras que ficaram sem a sua renda, porque ela vai lá pedir indenização, a fundação pede, traz a sua carteira de trabalho, essa pessoa não tem a carteira de trabalho. Então essas indenizações estão se arrastando e tudo mais. No caso da Vale, mais recentemente o caso de Brumadinho, algumas famílias também já receberam indenizações, poucas ainda, mas elas, enfim, as indenizações estão sendo discutidas e, enfim, é uma negociação demorada em alguns casos. No caso da Vale, lá de Brumadinho, antes mesmo das negociações, para o valor final das indenizações, ela está pagando, acho que um salário mínimo para cada família lá de Brumadinho, para cada morador afetado, enfim, até que se discuta um valor final das indenizações. Então, está sendo levado, mas ainda tem muita pendência a ser resolvida. No livro, eu cito uma primeira estimativa que foi feita logo após o desastre, porque logo após a ocorrência do desastre, o governador, na época, o Fernando Pimentel, lá em Minas, criou uma força-tarefa justamente para estimar esse prejuízo e ver também o que podia ser feito, né, para conter os prejuízos e tudo mais. É da casa dos bilhões de reais. Certamente esse número deve estar mais atualizado, eu não tenho, e também eu só tinha o dado de Minas Gerais, eu não tinha do Espírito Santo. O Espírito Santo também sofreu um prejuízo grande, principalmente por causa ali de Anchieta, Regência, né, essas cidades da foz do Rio Doce. Enfim, e são prejuízos, eu não tenho o valor preciso, mas eu vou te falar do tipo de prejuízo. O prejuízo para o turismo foi enorme, o prejuízo para as fazendas, o Rio Doce atravessa uma área de fazendas muito grande. Eu me lembro, por esse levantamento que a Força Tarefa de Minas fez, 200 fazendas foram atingidas, houve uma paralisação da atividade leiteira, de corte, lavouras,
como houve pontes caíram, estradas ficaram inacessíveis, durante dias toda a atividade econômica daquela área do interior de Minas por onde o Rio Doce passa foi interrompida, e isso tem prejuízos econômicos assim, né, que tem várias reverberações, né? Isso afeta o comércio. Mariana mesmo, muita gente deixou de ir para Mariana fazer turismo, é uma cidade histórica linda do interior de Minas Gerais. E quando eu fui lá fazer matéria, até alguns comerciantes diziam: parem de falar que a lama está aqui em Mariana, porque a lama não chegou em Mariana. De fato, não chegou na zona urbana, mas pegou a zona rural, não só Bento Rodrigues como outros povoados. Mas enfim, as pessoas veem a notícia na televisão e elas suspendem os planos de viajar. Então Mariana teve um impacto muito grande, sim, no turismo, isso reverbera no comércio e tudo mais. Enfim, o prejuízo é gigante e vai ainda reverberar por muito tempo.